Glória a Deus. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Oh Jesus, Pai de amor, graças te damos nessa noite, pela tua presença que é real nesse lugar. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de ti. Nós colocamos os nossos ouvidos para te ouvir, para ouvir a tua direção, ouvir a tua palavra. Oh Senhor, naquilo que o Senhor tem como direção para nós como igreja nessa noite. Senhor, nós queremos um alimento, o maná do céu. Oh, refrigera, Senhor, nossa alma. Nós queremos, Senhor, se alegrar na tua presença, se encher da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje o Senhor tocou no meu coração para mim trazer uma palavra para a igreja. E eu quero falar de um personagem muito conhecido na Bíblia, todos conhecem. Eu quero falar um pouco dele, né, que é o rei Davi. Então, a gente vai ver a história de Davi. Davi, ele passa por várias circunstâncias na vida dele. Circunstâncias da vida de Davi, do início ao fim. A gente pode ver que Deus, ele usou muito da graça de Deus sobre a vida de Davi. Davi foi muito agraciado com a palavra de Deus, sabe, Deus agraciando, fazendo todo seco, abençoando a vida de Davi. Se a gente for ver, em certos momentos da vida de Davi, a gente fala, esse cara é um miserável, não merece perdão. Mas ele se arrependeu e Deus perdoou, e a gente vê a graça de Deus sobre a vida de Davi. Amém? Mas eu quero perguntar aqui para você, quem é pecador aqui? Eu sou. Né? Quem já errou na vida? Todo mundo já errou, não já? Quem aqui já foi injustiçado na vida? Ou se sentiu injustiçado por alguém? Ou quem aqui já cometeu injustiça com alguém? Não é verdade? Então, todas essas características, ela tem um pouco a ver com a vida de Davi. Davi foi esse cara. Ele, em certos momentos, ele foi injustiçado, em outros momentos ele injustiçou, ele pecou, ele errou feio. Mas a Bíblia diz que Davi, Deus perdoou a Davi, e Davi tinha um coração para Deus. Então Deus olhou o coração de Davi. Amém? Então eu quero começar aqui lendo o texto para você, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6. E o contexto disso aqui, a gente vai ver um certo momento onde Deus rejeita Saul como rei de Israel. Deus rejeita Saul, naquele momento, como rei de Israel, e chama o profeta Samuel, e fala, olha, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu me provi de um rei. Vai lá e unge esse lá na casa de Jessé. Está com problema aqui? Então, Samuel saiu, foi até a casa de Jessé, né? E chegou lá. Então a palavra diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Segura aí, pode voltar. Então Samuel foi até a casa de Jessé, e chegando lá, a gente vai ver que Jessé, ele separa os filhos deles. Ele separa todos os filhos dele, menos Davi, e deixa Davi lá no campo, cuidando das ovelhas. E Jessé pega o que ele tem de melhor, os filhos que ele achava que tinha de melhor, com as melhores qualidades, forte, bonito, né?
alto e apresenta diante de Samuel. E a palavra, a gente vai ver continuando aqui, a palavra diz que Deus rejeita todas essas circunstâncias. O próximo versículo. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Pode deixar aí. Então veja, Samuel chegou na casa de Jessé. Jessé apresentou todos os filhos, 7 filhos, e Deus um a um foi rejeitando. A gente vê que lá no início do texto, Deus ele fala, Samuel fala que Deus não vê como vê o homem, porque o homem não vê com o coração, mas Deus vê com o coração. E Samuel aqui, ele fala: olha, não tem mais nenhum filho. Aí Jessé fala: tem só mais um, que está lá no campo. Esse era Davi. Se você for pegar no contexto, irmão, o pai de Davi, o Jessé, eu fico pensando, ele fez as escolhas ali do que ele tinha de melhor, trouxe e apresentou diante do profeta. Mas ele fez de uma forma natural, porque Deus já tinha se agradado de Davi, Deus tinha olhado o coração de Davi. Porque ele pega, traz esses filhos dele, que são os melhores, deixa Davi lá no campo, porque Davi não tinha currículo para ser rei. Davi não era forte. Davi era magrinho. O que esse magrelo, no currículo dele não preenche para ser um rei de Israel. E ele foi deixado de lado. Se a gente for ver o contexto, nem para a comunhão Davi foi convidado. Davi tinha que ficar cuidando lá das ovelhas. Era para que ele servia. Ficar cuidando das ovelhas e, o máximo, deixar marmita para os irmãos lá no acampamento de guerra. Mas só que a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. E Deus viu o coração de Davi. Davi, nesse instante, diante da sua família, ele foi colocado como a última opção. Ele ficou como a última opção naquele instante. Sabe, às vezes quantos de nós colocamos pessoas ou somos a última opção em algum momento das nossas vidas? Às vezes você, que nem, por exemplo, quando era moleque, hoje não, hoje eu sou melhor, hoje eu jogo bola, jogo bem pra caramba. Ivan sabe aí. Mas isso é fato. Quando escolhi os times ali, estava ali todo mundo escolhendo o time, aí vai escolhia um, escolhia outro, e você vai ficando. Aí você fica por último. Não é uma sensação ruim de você ser o último? É ruim. Mas eu quero falar para você que Deus transforma a última opção em primeira opção. Davi se tornou a primeira opção. Deus falou: olha, ninguém vai sentar na mesa. O profeta falou: ninguém senta na mesa, ninguém come, ninguém bebe antes que ele chegue aqui. E quando Davi chega, é esse que é o futuro rei de Israel. E Deus fala para ungir a Davi, e o Espírito Santo de Deus, ele entra ali, toma conta de Davi. Davi é ungido por Deus naquele momento, e ele é o futuro rei de Israel. Então Deus, ele coloca Davi, a última opção, em primeira opção. Nós somos homens, somos falhos,
E se você for ver nas nossas vidas, muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós chegamos de uma forma natural e nós só olhamos para as qualidades. Nós não olhamos, às vezes nós escolhemos as pessoas pelas qualidades, não pelo que elas são. Muitas vezes são assim. Se você for fazer um teste numa empresa, você vai ver que a sua qualidade é que vai contar. Mas eu quero falar para você, você é nova criatura. O Espírito Santo de Deus habita em você. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Sabe, não importa. E a qualidade que você tem, o Senhor vai fazer ela melhor. Porque o Senhor vai te transformar em primeira opção. Eu quero declarar sobre a sua vida, Ivan, que você será o melhor vendedor de filtro da sua vida. E o Senhor vai te usar onde você estiver. É isso, irmãos. Davi era a última opção para o homem. Mas para Deus, Deus é expert em essas situações. Porque se Deus tivesse escolhido, se o Samuel tivesse escolhido um daqueles primeiros ali, que já tinha todas aquelas qualidades, onde que seria manifesta a glória de Deus nisso? Mas a glória de Deus precisava ser manifestada. E a gente vê no decorrer Davi ser transformado e todo cercado de Deus ali, transformando, moldando Davi, abençoando Davi. Então essa era uma das características de Davi. E Deus viu o coração de Davi. Deus enxergou o coração dele naquele momento. Amém, Jesus? E a gente vê, em várias circunstâncias, Davi já ali, rei de Israel, em outras circunstâncias, onde Davi ele saiu para a guerra num determinado momento, ele estava ali guerreando, e veio os inimigos, e entraram na cidade lá de Davi, e levaram todas as crianças, todas as mulheres cativas. E quando a gente percebe, a palavra diz que Davi se angustiou, e todos que estavam com ele se angustiaram. Passa o texto para mim, lá em 1 Samuel 30. Então Davi se angustiou, mas a gente vê que aqui, Davi ele foi julgado, foi apontado o dedo para ele. Culparam ele por aquilo. Olha lá. Sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os malequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Então a gente vê aqui um momento de perda na vida de Davi. E nesse momento de perda, a Bíblia diz aqui que ele muito se angustiou. E todo o povo, irmãos, a palavra diz aqui que eles choraram até não ter mais forças, a não ter mais o que chorar.
Foi uma perda tremenda para eles. Mas aqui a palavra diz o quê? As pessoas que estavam ali com Davi começaram a apontar o dedo para ele, a julgar, a jurar ele de morte, falar: ó, vamos apedrejar esse cara, ele é o culpado disso tudo. Mas Davi não se revoltou contra o seu povo. A palavra diz aqui que Davi esforçou no Senhor. São muitos dados momentos das nossas vidas que nós temos perdas significativas, perdas que dói. Obrigado, irmão. Perdas que faz falta, que às vezes a gente fica nessa situação, que chora até não tem mais como chorar, de perder as forças. Seja um ente querido, seja, sei lá, algo bem material, mas eu creio que ninguém gosta de perder. E a perda às vezes é difícil nas nossas vidas. Tem pessoas que é difícil de superar uma perda. Mas a palavra diz aqui, e o exemplo nós devemos seguir de Davi é que ele se esforçou no Senhor. Quem renova a minha e a sua força é o Senhor. Sabe, não importa a perda. É doloroso? É difícil? Mas você tem um Deus que te consola, que muda todo o contexto, sabe, que te conforta, que te dá ânimo, que te dá força. Esse era o Deus de Davi, essa era uma das características de Davi. Por mais que ele tivesse perdido ali, passado por toda aquela situação, naquele momento ali, ele buscou no Senhor. Ele não agiu de força própria, por conta própria. Davi poderia até se revoltar ali contra o próprio povo que estava com ele. Davi poderia ter tomado atitude. Se a gente for continuar lendo aqui o contexto dessa palavra, a Bíblia diz que Davi pediu direção ao Senhor para saber se perseguia esse povo esses caras que tinham levado a família deles. Porque Davi escutava a voz do Senhor. Era a direção do Senhor. Davi obedecia à voz do Espírito Santo de Deus. E essa angústia que ele sentiu é muito difícil, irmãos. Não sei se alguém aqui já passou por um momento assim de angústia, de perda, mas, sabe, é só o Senhor para nos fortalecer, o Senhor para nos dar graça para vencer. Aleluias. Ele se fortaleceu no Senhor. O Davi se fortaleceu no Senhor. Eu quero dizer para você, em todas as circunstâncias, sabe, nós estamos passando um tempo complicadíssimo, tempo difícil. Às vezes, que nem eu falei aqui há pouco tempo, a gente fica em casa, quem está acostumado a vir todo domingo para o culto, ir na célula de semana, a gente fica em casa. E em determinado momento a gente percebe que você está perdendo as forças, faltando, sabe, está faltando o alimento do Senhor. Alimento que vem do céu, de estar junto com a igreja, de estar junto com o irmão. Às vezes a gente vê irmãos, às vezes está passando problemas complicadíssimos, mas está longe. Irmãos, o diabo é sujo. Ele tem estratégia também. Esse texto fala de uma estratégia. Esperaram lá, Davi não estava na cidade, foi lá e tragaram a família. O diabo, na quarta-feira eu tive uma percepção aqui muito forte, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui também, que desse tempo
que a gente está agora, esse tempo de pandemia, é uma estratégia do diabo. É uma estratégia. Mais uma das estratégias. Por quê? Presta atenção. Esse foi um tempo onde a igreja ficou separada. Ela só estava se reunindo através de videoconferência. E a estratégia do diabo é o quê? É separar aqueles que são mais frágeis, novos convertidos, aqueles que têm algum tipo de dificuldade. É igual aqueles filmes da Discovery. O leão, ele prepara a presa. Você pode ver, ele não ataca a presa quando está na manada. Quando está tudo reunido. Ele vai separando. Ele vai separando até aquele que for mais frágil, mais fraco. Aí eles atacam. E o diabo é dessa forma. Foi essa a percepção que eu tive. O diabo, ele está separando, querendo separar a igreja, deixar a igreja ali sem o alimento da palavra do Senhor, porque por mais que a gente esteja em casa ouvindo através de videoconferência, mas tem irmãos que não estão escutando a palavra, tem irmãos que não estão se alimentando da palavra, tem irmãos que se isolou, e aí onde mora o perigo, sabe? Eu quero fazer esse apelo para você, você que está aqui se alimentando, na semana liga para um irmão que você conhece, liga para um dele, libera uma palavra de vida na vida dessa pessoa. Não vamos deixar ninguém para trás não, irmãos. É tempo de nós nos reunirmos como igreja. Sabe, no início aqui, quando eu comecei a ler, onde Samuel foi na casa de Jessé, a gente vê a importância, né? E o pastor tem ministrado muito sobre essa questão falado para a gente sobre a igreja nas casas. A gente vai ver que alguns contextos históricos que está na Bíblia foram realizados dentro de uma casa. Sabe, você é a igreja onde você está. Você é a igreja na sua casa, você é a igreja no seu trabalho. Então nós devemos abrir a nossa boca e falar do amor do Senhor Jesus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. O diabo não está brincando. Ele está tragando, ele está, sabe, querendo afastar, criar confusão no meio do povo de Deus, afastar a igreja. Mas nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos prevalecentes. A palavra de Deus diz que quando você abre a tua boca, da sua boca sai poder, sai lavareda de fogo, para poder tirar todo, não sei nem dizer o que, mano, que eu fico furioso com Satanás. Toda investida do diabo. O Senhor diz que você tem autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Nós temos autoridade de pisar na cabeça de Satanás o tempo todo, porque ele é um derrotado. Amém? E eu quero encerrar, já encerrando aqui, quero ler aqui o último texto. Está lá em 2 Samuel capítulo 12. E diante de tudo isso aqui, Davi, ele passa por circunstâncias difíceis, mas Davi decidiu adorar o Senhor. 2 Samuel diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Próximo. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha.
E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Segura aí, volta lá, Cíntia. Então aqui eu contei essa palavra, é a história onde Davi, em certo momento, ele viu a mulher de uns dos seus soldados lá, e pegou para si. E Davi, ele faz o quê? Davi, ele pega Urias, que era o soldado, e arma contra Urias. Ele pega e fala: olha, coloca esse camarada lá na batalha na frente, deixa ele lá na frente, e quando vinham os inimigos lá e estiver atacando ele, ninguém defende ele. Davi, literalmente, ou seja, Davi mandou matar o cara para poder ficar com a mulher dele. Essa é a real da história. Então aqui o Natã, ele chega para Davi e conta essa, vamos dizer, essa parábola, essa história. E Davi, ele fala assim: olha, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi se indignou, Davi ficou bravo, ficou furioso. Olha a justiça própria aí. Olha o versículo seguinte, que Natã fala para Davi: e pela cordeira tomará Adá o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. E aí, como é que fica essa história? Você, de repente, você fala: não, tem que fazer lá, tem que, sabe, tem que dar o castigo, né? Aplicar o castigo nesse camarada, tem que, vai lá, faz o que tem que fazer, toma as medidas cabíveis. Aí o camarada fala: mas é você. E aí, como é que fica? Tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Próximo. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas, porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Aqui Deus está revelando, falando: olha, eu vou revelar o teu pecado. Deus está trazendo à tona toda a sujeira, o que Davi fez perante Israel. Próximo. Aleluia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor,
E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Davi reconheceu que pecou contra o Senhor. E aqui Deus fala: olha, traspassou o teu pecado, não morrerás. Próximo. Todavia, porquanto com este feito, este lugar sobremaneira, o que os inimigos do Senhor blasfemem, também os filhos que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para se levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Pode deixar aí. Então nós vemos aqui no contexto onde Davi, mais uma vez ele se sente angustiado, mas Davi ele cometeu algo terrível, ele pecou contra o Senhor. Davi ele mandou matar Urias, e por conta disso, Deus fala que o filho que a mulher de Urias tinha concebido e dado a Davi, Deus tinha sentenciado a morte dessa criança. Mas a gente vê um pouco antes ali no texto que Davi recebeu o perdão de Deus. Davi foi perdoado perante Deus. Então Davi, ele crendo ali, isso que eu creio por conta que ele pensou, isso aí é eu que estou falando. Então Davi pensou ali: Deus me perdoou, então Deus pode, esse mesmo Deus que me perdoou, Ele pode salvar essa criança também. E a gente vê que Davi, ele começa a orar, Davi ele não come, Davi ele não bebe, ele fica prostrado em terra, o rosto em terra, orando o tempo todo, clamando por socorro, pedindo a Deus pela vida dessa criança. A gente vê que o sacerdote ali, que estava com Davi, os servos, eles temiam chegar a Davi, por conta da reação dele, porque Davi não queria comer, Davi não queria beber. E a palavra diz aqui que, diante de toda essa circunstância, diante de tudo isso, sabe, depois de tudo, Davi escutou lá os servos lá cochichando, falando baixo, porque temiam falar da morte da criança. Depois da criança ter morrido, Davi entendeu e pergunta: é morta essa criança? A criança morreu. Perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. E a Bíblia diz: então Davi se levantou da terra e se lavou. Davi teve um posicionamento. Davi ele clamou, ele orou a Deus até aquele momento. É difícil. Para quem é pai,
aqui vai entender essa situação. Você vê um filho ali indo embora. Sabemos que esse filho era o fruto de pecado, era fruto um fruto que Davi ali se apossou da mulher, era fruto de uma traição, vamos dizer assim. Mas a graça de Deus era sobre Davi. Sabe, Davi, às vezes eu vejo assim na Bíblia, irmãos, e eu vejo assim, falo, poxa, Davi era cara de pau em alguns momentos. Porque Deus tinha acabado de perdoar do que ele tinha feito, e ele foi lá e orou. Deus já tinha determinado que aquela criança ia morrer, que ele não ia criar aquela criança. E ele mesmo assim foi lá para Deus e orar, jejuar, até, sabe, não ter mais forças ali para que Deus tivesse misericórdia. A gente vê Davi, em alguns dados momentos da vida dele, Davi se alegrando, Davi, sabe, se alegrando com a presença do Senhor. Era alguém que amava a presença do Senhor. Então aqui, Davi, ele orou, mas a criança faleceu, não teve mais jeito. E qual foi o posicionamento dele? Ele se levantou, ele ergueu. A Bíblia diz que ele levantou da terra, se lavou e se ungiu. E se levantar é uma postura, aponta para uma postura onde nós, diante das nossas circunstâncias, das nossas adversidades que às vezes vêm para nossas vidas, nós devemos seguir esse exemplo de Davi. Ao invés de você ficar ali, sabe, remoendo aquela história ali, aquela tristeza, aquela amargura, se levanta, ergue a cabeça, continua para frente. O Senhor é contigo, o Senhor é com você em todo o tempo. Davi entendeu que Deus era com ele, mesmo diante daquela situação, diante de toda meleca que ele fez, toda sujeira que ele fez, Deus era misericordioso com ele. E Davi entendeu que não era mais momento dele ficar ali chorando aquelas dores. Então ele se levantou e foi. Nós temos que se levantar a nossa cabeça, erguer a cabeça, sabe, diante das adversidades, porque o inimigo, ele toda hora quer ali cutucar, quer baixar, e se você baixar a cabeça, ele vai montar e já era, irmãos. Ergue a cabeça, postura, você é filho de Deus. Davi levantou a cabeça como um filho de Deus. Ele entendeu que ele era filho do Senhor, que ele era amado do Senhor, mesmo diante das besteiras que ele fez. Ele entendeu que ele era amado, que ele precisava seguir e prosseguir, porque tinha coisas ainda importantes para ele fazer. E a palavra diz que ele se lavou. Ele se lavou a alma, tirou toda aquela, sabe, aquele peso, aquela sujeira que estava sobre ele. Ele decidiu ter essa postura e se ungiu. Se ungiu do azeite, do Espírito Santo, o Espírito Consolador. Sabe, existe perda na sua vida? Tem perdas? Com certeza tem. Eu quero falar para você, erga a sua cabeça, se lava e se unge do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que consola, o Espírito Santo que te dá força. É esse Espírito que está dentro de você, que habita dentro de você. Ele te enche de graça, de bondade, sabe? É o Espírito Santo de Deus que te transforma. Não importa a perda, não importa a circunstância, o Espírito Santo de Deus habita em você.
Ele faz morada em você. Davi se ungiu do Espírito Santo. E fala assim, a palavra diz aqui, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Irmãos, certamente é muito difícil você, numa circunstância dessa que passou Davi, você se levantar como se nada tivesse acontecido e bola para frente e vamos adorar o Senhor. Uma das características de Davi era amar a presença de Deus, era de adorar o Senhor. E Davi, nesse momento, ele deixou para trás toda aquela mazela e decidiu adorar o Senhor, e decidiu exaltar o Senhor. Foi essa a decisão de Davi. E após tudo isso, Davi adorou, e depois de despir diante do Senhor com a sinceridade do seu coração, ele foi capaz de adorar, e ele decidiu adorar. Ele escolheu adorar o Senhor. Aleluia. Como que consegue adorar em meio a tanta dor? Certamente é uma pergunta difícil de responder. Mas está aqui o melhor exemplo a ser seguido. Davi, em meio a tanta circunstância, tanta dor, certamente ele estava com o coração partido por ter perdido o filho. Ele decidiu adorar. Fala assim: o mesmo Espírito que estava sobre Davi está em mim. A mesma graça que estava sobre Davi está em mim. Essa graça habita em você. Sabe, sei que os momentos é difícil. O irmão do louvor pode vir para cá. Sei que o momento é difícil, a circunstância é difícil. Existem momentos de perda, é fato. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos nessa noite decidem adorar o Senhor? Não adoração natural, uma adoração que não expõe nada. Sabe, não é aquela adoração que você escuta uma música, você escuta um louvor e cai lágrimas dos seus olhos só porque alimentou o seu ego e a sua alma. Mas é uma adoração que vai te levar, sabe, que sai lá de dentro de você, uma adoração que você nem entende, você não consegue explicar. É uma adoração que é uma tomada de decisão na sua vida, uma adoração diária. É uma adoração, quando você decide adorar o Senhor, você renuncia uma série de coisas. Você renuncia a sua carne. Quantos decidem adorar o Senhor? Sabe, a palavra do Senhor diz que eis, é chegada a hora em que os adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Ore clamas, ore clamas. Xere clarabarabas, sore calarabas. Chore, feche seus olhos. Ore clamas. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. A palavra do Senhor diz que até a vontade de adorar o Senhor vem dele. Que nessa noite você possa decidir na sua vida todos os dias adorar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor, não se importando com as circunstâncias, não se importando com a situação, mas decida, assim como Davi decidiu, se levantou, se lavou e se ungiu do Espírito Santo de Deus e adorou ao Senhor. Nessa noite que você possa decidir, tomar essa decisão de adorar a Ele. Decida. Oh Senhor. Oh, recalalabas, recalalabas.
Deixa o Espírito Santo te mover nesse momento. Deixa o Espírito Santo te tocar nesse momento. Sabe, eu creio que nessa noite o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Com pessoas sob forma de adoração, sob forma de decisão na sua vida. Coisas que você precisa tomar decisões. Que esteja no Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Sabe, às vezes tem tempo que você não escuta a voz do Espírito Santo. As suas decisões têm partido de você mesmo, têm partido das suas mãos, da sua força própria. Renuncia. Escuta a voz do Espírito nessa noite. No seu casamento, deixe o Espírito Santo. Adore o Espírito Santo através do seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Adore a Ele. Adore a Ele. Toma essa decisão de adorar ao Senhor, não de uma forma natural. Não é um adorar só aqui de um louvor que a gente canta, mas é uma decisão. Senhor, eu escolho te adorar. Senhor, eu escolho te louvar. Senhor, a minha vida é para te adorar. Senhor, a minha vida é para te exaltar. Exaltar o teu nome e dizer que tu és maravilhoso. Oh, o teu nome é exaltado. Ore calabás. Ore calabalabalabás. Ore calabalabalabás. Ore calabás. Enquanto o louvor toca, você aí, individual, você vai ter uma conversa com Deus, conversar com o Senhor. Começa adorando Ele, agradecendo a Ele pelo perdão que Ele te deu, por Ele ter te perdoado. Agradeça a Ele pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário por você, sabe, pelos teus pecados. Agradeça a Ele porque Ele te deu uma família, Ele te deu uma casa onde você está ali. Agradeça a Ele pelas pessoas que o Senhor colocou à sua volta. Abra sua boca, comece a agradecer a Ele nesse momento. Comece a adorar a Ele. Fala as palavras que exalte o nome dEle nesse momento. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. Diga assim: e essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E não há outro que mereça, e não há outro, e não há outro que satisfaça Deus, não há outro, e não há outro. Amado da minha alma, amado da
Queria convidar você para vir aqui na frente. Você que tem o desejo de adorar o Senhor, de estar mais na presença do Senhor. Sai do seu lugar. Sabe, com anseio no seu coração, com desejo no seu coração. Deixa o Espírito Santo queimar no seu coração. O Senhor quer renovar as tuas forças. O Senhor, nessa noite, Ele quer te renovar as suas forças. Sai do teu lugar. Não se intimide na presença do Espírito Santo. O Senhor tem mais para você. Deixa Ele mover. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele falar com você nessa noite. Você estar aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe aqui. Faz tempo que talvez você não tenha experiência com o Espírito Santo. Há tempo você não tem uma experiência, sabe, com o Senhor. E hoje Ele quer arder. Essa noite Ele quer queimar no seu coração de uma forma sobrenatural. Seja tocado pela presença do Espírito Santo nessa noite. Irmãos, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo queimar, arder no seu coração nessa noite. Enche. Espírito Santo, fala, Senhor, com a nossa igreja. Fala com essa igreja. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite debruçado diante da Tua presença. Fala, Espírito Santo. Faz queimar em nosso coração o Teu amor. Faz queimar o nosso coração, amor por Ti, paixão por Ti, paixão pelo Teu nome, paixão, queima paixão pelo Teu nome, Senhor. Queima, Senhor, arde em nosso coração, paixão pelo Teu nome, paixão pelo Teu nome. Papaizinho, papaizinho, Seba, recebe aí, Espírito Santo, move a tua igreja. Move a tua igreja nessa noite. Move a tua igreja. Faz arder pela manhã. Paixão pelo Teu nome. Senhor, nessa noite nós decidimos. Recandelele balabala sorre candelele balabala sherele balabala saracarabas cherele carala balabala sore carele balabala 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 cherele balabala 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 sherekas vento do Espírito sopra. Recandelele balala balabas. Recandelele banamana balabas. Amado da minha alma, não há outro. Cheire, queire, balabas. Xerele malabalaba sore calabas.
Xere canderele bala 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 basorele bala bas. Xerere bala 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 sore calala bala baso. Xei. Xerele calala bala 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 basore calabas. Xerele bala 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 sore calabas. Oh, rele bala bala bas. Alegria. Alegria, o Espírito Santo de Deus está te levando, liberando alegria. Alegria sobre a sua vida. Alegria, satisfação no Senhor. Uou, recandelele bala 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 bachore calalabas. Cherelele balabaras. Não há outro. Uou, recandele balabas. Cherelebas. Toda tristeza seja destruída. Toda tristeza seja destruída. E a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. O Senhor está tirando toda a tristeza do seu coração e te dando alegria. Uou, recambala bala 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 chore calalabas. Xerelele bala 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 chore calabas. Xerelele bala 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 chore calabas. Pela manhã. Chore candelele bala bala chore calabas. Ergue as suas mãos. Chore calalabas. Oh, Espírito Santo. O Senhor está te liberando cura nessa noite aqui. O Senhor está liberando cura. Recebe. Se você tem alguém, algum parente que está com enfermidade, você está representando esse parente aqui essa noite. Oh, recandelele balabash. Recebe. Cura. Oh, Espírito Santo de Deus, libera cura. Cura, visita, Senhor, onde quer que esteja a pessoa. Oh, recandelele balabala chore calabas. Espírito Santo, renova. Oh, recandelele balabala chore calabas. Espírito Santo está renovando as suas forças, renovando as forças da igreja. Oh, recandelele balabas. Xerelele balabala chore calabas. Continue louvando. Deixa o Espírito Santo falar. Espírito Santo tem mais para você nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Seja sensível à presença do Espírito Santo. Oh, os irmãos vão continuar tocando louvor e você seja sensível aonde você estiver. Oh, receba o toque do Espírito Santo agora. Xereclas, xereclas, choreclas, xereclas, borecamas. Tocando os corações, vai tocando os corações, vai tocando os corações, vai mudando os corações. Cai por terra toda tristeza, cai por terra agora e vem a restituição. Pela manhã, alegria. Adore! Adore, igreja! Adore Ele! Adore! Adore ao Rei dos Reis! Oh, toma essa decisão hoje! Ah, legal! Aleluia! 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 Oh, recalabash! Ure calabalabalabalabash! Ure calalabas! Candere calabalabash! Oh, Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te tocar, mover de dentro para fora, de dentro para fora.
Oi, ama. Ire cantera la la malai. Oh, recala bala bala basherecaia. Oh, recala bala basure calabas. O que é nascido Oh, do recala bala Espírito recanere. é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Oi, la lama lama pela manhã, minha voz pela manhã, minha voz está contigo pela manhã. Outra vez, pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Outra vez, cante, igreja. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens o quê? Pela manhã tu tens, diga! Meu coração em chama. Quando? Outra vez. Mais uma vez, pela manhã, mais forte. Pela manhã tu tens minha força. Aleluia. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chama. Outra vez. Agora diga assim. E essa é minha recompensa. Esse é meu galardão, ter você dentro de mim. Pra sempre. E essa é minha recompensa. Isso. Pra sempre. Aleluia. E não há outro que mereça. Não há outro. Amado da minha alma, este é o Senhor nosso Deus. Ele ama a sua alma. Ele ama você. Aleluia. Glória a Deus. Bate essa salva de palma bem forte o Senhor em forma de adoração. Oh, aleluia. Exalte o nome dele. Aleluia. Oh, recanderebash. Aleluia.